Tomás Monteiro ajeitou a gravata enquanto o motorista parava em frente ao Paraíso, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. A reserva havia sido feita com semanas de antecedência, uma celebração planejada nos mínimos detalhes. Como CEO da Monteiro Inovações, Tomás acabará de fechar uma fusão de R$ 380 milhões com a Apex Tecnologias, um acordo que transformaria sua empresa de um respeitado nome regional em uma potência nacional. A grandiosa entrada do restaurante era ladeada por colunas de mármore, e garçons em impecáveis paletós brancos cumprimentaram-no com respeito quando ele entrou. Sua equipe já havia chegado, junto com membros do conselho e investidores-chave. Uma salva de palmas espontânea irrompeu quando o avistaram. Aí está ele. O cara do momento. Gritou Tiago Wittfeld, seu diretor financeiro e amigo mais antigo. Estávamos começando a achar que você amarelou na hora de gastar um pouco dessa nova fortuna no jantar. Tomás sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Algo naquela noite, talvez o próprio Marco, se estava apertando seu peito. O sucesso havia sido seu escudo, sua maneira de provar que superara suas origens. No entanto, quanto mais alto ele subia, mais o passado parecia persegui-lo. Carolina Rhodes, sua noiva há 8 meses, surgiu ao seu lado em um elegante vestido preto. Ela apertou seu braço gentilmente. Você está a quilômetros de distância, ela sussurrou. Tudo bem. Apenas absorvendo tudo, ele mentiu, dando um tapinha na mão dela. A verdade era mais complicada. 20 anos atrás, ele era Tomás Monteiro, do Orfanato Carvalho, um adolescente determinado e briguento com uma irmã mais nova que dependia dele. Maíra tinha apenas 7 anos quando a mãe deles morreu. O pai havia desaparecido anos antes, deixando nada além de contas não pagas e perguntas sem resposta. Tomás conduziu Carolina até a longa mesa onde taças de cristal refletiam a luz dos lustres. Ele fez os brindes apropriados, apertou as mãos certas e riu de piadas internas sobre o processo de negociação. Mas toda vez que as portas do restaurante se abriam, ele se encolhia ligeiramente. Há novos começos, anunciou Carolina, erguendo a taça. Os outros se juntaram, seus rostos corados pelo champanhe e pela vitória. Novos começos. Se eles ao menos soubessem quantas vezes ele tentará recomeçar. Primeiro, a bolsa de estudos na USP. Depois, o emprego de nível básico em uma startup de tecnologia. Cada promoção, cada conquista, havia sido mais um tijolo no muro entre ele e as memórias. Seu celular vibrou. Um número desconhecido. Tomás o silenciou sem olhar. Você merece isso, sussurrou Carolina, inclinando-se para perto. Deixe o passado para trás. Ele quase se engasgou com o champanhe. Será que ele havia falado sobre o orfanato enquanto dormia? Sobre a promessa que fez a Maíra de que nunca seriam separados? Sobre o dia em que partiu para a faculdade, prometendo voltar para buscá-la assim que pudesse? Ele nunca voltou. A vergonha daquele fracasso se tornará o motor de sua ambição. O sommelier descrevia uma safra rara quando aconteceu. As pesadas portas de carvalho se escancararam com um estrondo que silenciou todas as conversas. Parada na entrada estava uma jovem, talvez com 20 e poucos anos, vestindo jeans rasgados e um moletom manchado. Seu cabelo escuro estava emaranhado, seu rosto manchado com o que poderia ser sujeira ou hematomas. Os seguranças se moveram imediatamente, mas congelaram quando ela gritou palavras que fizeram o sangue de Tomás gelar. Fuja, eles vão te pegar. O restaurante ficou em silêncio. Todos se viraram para a comoção, mas Tomás não conseguia se mover. Havia algo na voz dela, uma cadência, um eco de muito tempo atrás. O salão parecia inclinar sob seus pés. Senhora, você precisa se retirar, disse um segurança com firmeza, pegando seu braço. Não, espere, disse Tomás, levantando-se tão rápido que sua cadeira arranhou ruidosamente o chão. Deixe-a falar. Carolina puxou sua manga. Tomás, o que você está fazendo? Ela está claramente perturbada. Mas Tomás já estava se movendo em direção à garota, que respirava pesadamente, olhando por sobre o ombro como se estivesse sendo perseguida. Quando ela se virou e seus olhos encontraram os dele, o mundo ao redor desapareceu. Aqueles olhos.
Ele conhecia aqueles olhos. Eram do mesmo castanho profundo que os seus, os mesmos olhos que o olhavam com confiança quando ele a colocava na cama no orfanato. Os mesmos olhos que estavam cheios de lágrimas no dia em que ele partiu, prometendo voltar. Tomás parou a alguns metros dela, o coração martelando. Maíra, ele sussurrou, embora já soubesse a resposta. A expressão selvagem da jovem se suavizou por um instante com o reconhecimento. Sou eu. Maíra, ela confirmou, a voz embargada. E naquele momento, Tomás Monteiro, CEO, milionário, homem de sucesso por mérito próprio, sentiu sua vida cuidadosamente construída começar a desmoronar ao seu redor. O ruído ambiente do restaurante desapareceu em um zumbido distante. Garçons congelaram no meio do passo, taças de champanhe suspensas em suas mãos. O tilintar dos talheres cessou. Todas as conversas pararam enquanto todos os olhos se voltavam para a jovem desgrenhada e o homem que se levantara para encontrá-la. Senhor, conhece esta pessoa? Perguntou o maitre, sua compostura profissional mal disfarçando o desdém. Tomás não conseguiu responder. Sua garganta havia se fechado. 20 anos de defesas cuidadosamente construídas estavam desmoronando em um instante. Maíra estava diante dele, não a menina de 7 anos com Maria Chiquinhas e dentes da frente faltando que ele deixará para trás, mas uma mulher adulta com olhos assombrados e mãos trêmulas. Carolina apareceu ao seu lado, o rosto uma mistura de preocupação e confusão. Tomás. O que está acontecendo? Ela é minha irmã, ele conseguiu dizer, as palavras soando estranhas em sua boca. Há quanto tempo ele não reconhecia a existência dela em voz alta? Os olhos de Maíra percorreram nervosamente o salão. Precisamos conversar em particular. Agora. O gerente do restaurante se adiantou. Senhor Monteiro, gostaria de usar nossa sala de jantar privativa? Tomás assentiu, ainda incapaz de desviar os olhos de Maíra. Ela parecia desnutrida, as maçãs do rosto muito salientes, olheiras escuras sob os olhos. Suas roupas estavam gastas e sujas, seus tênis remendados com fita adesiva. O que havia acontecido com ela? Que tipo de vida ela levará enquanto ele frequentava jantares de gala e fechava negócios milionários? Por aqui, por favor, disse o gerente, conduzindo-os por um corredor com fotografias em preto e branco de marcos históricos de São Paulo. Carolina apertou o braço de Tomás. Devo ir com você? Não, ele respondeu, talvez. Rápido demais. Eu preciso falar com ela a sós. Por favor, peça desculpas a todos por mim. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Carolina se franziram. Tomás, quem é ela? Você nunca mencionou uma irmã. A acusação em sua voz o feriu, mas ele não tinha defesa. Eu explico tudo depois. Prometo. A sala de jantar privativa era íntima, com uma única mesa posta para 6 e paredes revestidas de madeira escura. O gerente se retirou discretamente, fechando a porta atrás de si. Maíra imediatamente se moveu para o canto mais distante, de costas para a parede, como se preparasse para um ataque. Você está sozinho? Ela perguntou, os olhos voltados para a porta. Sim. Maíra, o que está acontecendo? Onde você esteve todos esses anos? Eu tentei te encontrar depois disso. Não, ela o interrompeu, a voz afiada. Não finja que me procurou. A força bruta de suas palavras o fez recuar. Eu procurei. Depois que me formei, voltei ao Carvalho, mas disseram que você tinha sido adotada por uma família em Curitiba. Mentira, cuspiu Maíra. Nunca fui adotada. Saí do sistema aos 18, pulando entre 6 lares adotivos diferentes antes disso. Nenhum deu certo. Sua risada amarga ecoou na pequena sala. Acontece que eu não era tão adotável quanto meu irmão mais velho. Cada palavra o atingiu como um golpe físico. Tomás afundou em uma cadeira, as memórias o invadindo. O dia em que partiu para a faculdade com sua bolsa integral, Maíra agarrada às suas pernas, implorando para ele não ir. Sua promessa de que a visitaria todo fim de semana. Sua promessa de que, assim que tivesse um apartamento, ela poderia morar com ele. Promessas que ele quebrou.
No começo, havia telefonemas semanais. Depois, mensais. Depois, cartões de Natal. Depois, nada. Ele disse a si mesmo que ela estava melhor assim, que havia encontrado uma nova família, que sua presença só a confundiria. A realidade agora estava diante dele, uma acusação viva de seu abandono. Maíra, eu sinto muito, ele começou, mas ela o interrompeu novamente. Eu não te procurei para ouvir desculpas, ela disse, a voz mais firme agora. Vim para te avisar. Você está em perigo. Tomás franziu a testa. Perigo? Do que você está falando? Seu novo sócio, disse Maíra, aproximando-se e baixando a voz. Ricardo Lang. Ele não é quem você pensa que é. Como você sabe sobre o Ricardo? Seu rosto está em todos os jornais de negócios há semanas. Gênio da tecnologia autodidata se associa a magnata de investimentos. Eu te reconheci imediatamente. Sua expressão suavizou momentaneamente. Você parece o pai agora. A menção ao pai, uma figura sombria na memória de Tomás, o pegou de surpresa. Maíra, você não está fazendo sentido. Por que eu estaria em perigo? Ela olhou nervosamente para a porta novamente, depois tirou uma fotografia gasta do bolso e a deslizou pela mesa. Mostrava uma versão mais jovem do pai deles ao lado de outro homem no que parecia ser um evento da empresa. O outro homem era inconfundivelmente Ricardo Lang. O pai não nos abandonou, disse Maíra em voz baixa. Ele foi assassinado. E o responsável é o mesmo homem cuja mão você apertou hoje. Tomás encarou a fotografia, a mente a mil. O pai deles trabalhará no Banco Central Paulista, um banco que falira em meio a alegações de fraude quando Tomás tinha 12 anos. Ele se lembrava da polícia indo ao apartamento deles, da mãe chorando, dos sussurros sobre suicídio. Mas nunca houve um corpo encontrado. Isso não é possível, disse Tomás, afastando a foto. O pai desapareceu. A mãe disse. A mãe acreditou no que eles queriam que ela acreditasse, insistiu Maíra. Mas o pai deixou provas. Registros da operação de lavagem de dinheiro que ele descobriu no banco. Ricardo Lang estava por trás de tudo. E você espera que eu acredite que, depois de 20 anos, o Ricardo me rastreou para, quê? Terminar o serviço? Os olhos de Maíra brilharam de raiva. Não. Acho que é uma coincidência doentia. Não acho que ele saiba quem você é, quem nós somos. Mas quando ele descobrir... Ela deixou a frase inacabada. Tomás passou a mão pelo cabelo, a mente girando. Algo disso poderia ser verdade? Ou sua irmã estava sofrendo de delírios? Como você descobriu isso? Ele perguntou cuidadosamente. Eu venho procurando respostas desde os 16 anos, respondeu Maíra. O pai tinha um cofre. Levei anos para rastreá-lo e conseguir acesso. Lá dentro estava tudo, registros bancários, correspondências, gravações. Ele estava montando um caso contra Lang e seus sócios. Sua voz embargou. Ele foi morto um dia antes de planejar ir à Polícia Federal. Tomás queria descartar tudo como fantasia, mas algo nos olhos de Maíra, uma clareza apesar de sua aparência desgrenhada, o fez hesitar. E havia a fotografia. O pai deles e Ricardo Lang, lado a lado. Se o que você está dizendo for verdade, disse Tomás lentamente, então, ao assinar este acordo, acabei de entrar em negócios com o assassino do nosso pai. Maíra assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. E quando ele perceber quem você é, sua vida não valerá nada. A mente de Tomás disparou enquanto tentava processar a revelação bombástica de Maíra. Suas mãos tremiam levemente ao pegar o copo de água na mesa, precisando de algo para ancorá-lo na realidade. Preciso ver tudo, disse ele finalmente. Todas as provas que você tem. Maíra hesitou, estudando seu rosto. Você acredita em mim? Eu não sei no que acreditar, admitiu Tomás. Mas sei que você não me procurou depois de todos esses anos só para mentir para mim. Ela assentiu lentamente e tirou um pequeno e surrado pendrive do bolso. Está tudo aqui.
Transferências bancárias, gravações de voz, e-mails, tudo que o pai coletou antes de o matarem. Tomás encarou o minúsculo dispositivo que supostamente continha a verdade sobre o destino de seu pai. Como você conseguiu acesso ao cofre dele? Você precisaria da chave e da identidade dele? Maíra completou por ele. A mãe guardou a chave sem saber para que servia. Eu a encontrei depois que ela morreu, entre as coisas dela na casa de repouso. Quanto à identidade, ela deu de ombros. Aprendi alguns truques ao longo dos anos. Nem todos legais. A implicação pairou no ar. Enquanto Tomás subia na carreira corporativa, Maíra sobrevivia à margem da sociedade. Vamos ver o que tem aí, disse Tomás, pegando o celular. Maíra pegou o pendrive de volta. Aqui não. Não em nenhum dispositivo conectado à rede da sua empresa. Lang tem gente em todo lugar. Gente de tecnologia. Tomás quis discutir, mas se conteve. Se até mesmo uma fração do que Maíra dizia fosse verdade, cautela era necessária. Onde, então? Eu tenho um laptop. Um limpo. Está na minha mochila no hotel barato onde estou hospedada. Tomás olhou o relógio. Quase 22 horas. Os convidados de sua festa de noivado deviam estar se perguntando onde ele se meteu. Carolina estaria preocupada, talvez com raiva. Nada disso parecia importar mais. Vamos, disse ele, levantando-se. Os olhos de Maíra se arregalaram. Agora. E o seu jantar chique? Pode esperar. Eles saíram pela cozinha, evitando o salão principal. Tomás mandou uma mensagem para Carolina dizendo que surgira uma emergência familiar e que explicaria depois. Não era mentira, raciocinou ele, embora parecesse uma. Lá fora, o ar frio de outubro os atingiu. Tomás começou a caminhar em direção ao valete, mas Maíra agarrou seu braço. Seu carro não, disse ela com urgência. Pode estar rastreado. Tomás quase riu da paranoia, mas algo na expressão dela o deteve. Tudo bem. Pegaremos um táxi. A viagem até o hotel de Maíra na zona leste foi silenciosa. Tomás olhava pela janela as luzes da cidade, tentando conciliar a vida de sucesso que construíra com a conspiração sombria que Maíra descrevia. Ocasionalmente, ele olhava para a irmã, solhando de verdade. Apesar da sujeira e do desalinho, ela tinha as maçãs do rosto salientes da mãe e o queixo determinado do pai. Ela era família, inegavelmente. O hotel era do tipo que Tomás não via desde o início da faculdade, um estabelecimento decadente com letreiros de neon piscando e quartos acessíveis por um corredor externo. Maíra o levou ao quarto 118, olhando por sobre o ombro antes de destrancar a porta. Lá dentro, o pequeno quarto estava arrumado apesar da simplicidade. Uma mochila estava sobre a cama, junto com algumas peças de roupa dobradas em uma pilha organizada. Na pequena escrivaninha, havia um laptop de modelo antigo. Lar, doce lar, disse Maíra com um toque de defensiva. Há quanto tempo você está aqui? 3 semanas. Desde que te rastreei até São Paulo. Ela abriu o zíper da mochila e tirou um caderno cheio de recortes de jornal e anotações manuscritas. Tenho acompanhado sua carreira há anos, à distância. Vendo você crescer. A acusação implícita era clara, e você prosperou enquanto eu lutava. Tomás não tinha defesa. Maíra ligou o laptop e inseriu o pendrive. Sente-se, disse ela, gesticulando para a cadeira. Você precisa ver isso desde o início. O primeiro arquivo era uma carta escaneada datada de 15 de agosto de 2003, 2 semanas antes do desaparecimento do pai. Era endereçada à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, descrevendo transações suspeitas no Banco Central Paulista envolvendo contas no exterior ligadas à empresa de investimentos de Ricardo Lang. O pai era contador forense, explicou Maíra. Ele foi designado para auditar essas transações e encontrou irregularidades enormes. Tomás se lembrou do pai trabalhando até tarde, com aparência cansada e preocupada. Na época, ele estava muito absorvido com o colégio e as inscrições para a faculdade para prestar muita atenção.
O arquivo seguinte era uma planilha detalhando transferências bancárias totalizando mais de 50 milhões de reais para contas nas Ilhas Cayman. Em seguida, vieram conversas telefônicas gravadas, a voz do pai trazendo um nó à garganta de Tomás, discutindo as descobertas com seu supervisor, que parecia cada vez mais nervoso. Eles estavam lavando dinheiro para a família criminosa Donovan, disse Maíra em voz baixa. A empresa de investimentos de Ricardo Lang era o canal. Tomás balançou a cabeça, incrédulo. Ricardo Lang é uma das figuras financeiras mais respeitadas do país. Ele participa de conselhos de caridade. Tem uma ala com o nome dele no Hospital das Clínicas. Cobertura perfeita, não é? A voz de Maíra era amarga. E esta é a prova cabal. Ela abriu o último arquivo, uma gravação de vídeo do que parecia ser uma câmera escondida. A filmagem mostrava o pai dele se encontrando com Ricardo Lang e outro homem em um restaurante sofisticado. O áudio estava abafado, mas claro o suficiente. Eu sei sobre as contas Donovan, disse o pai deles. Tenho cópias de tudo. O rosto de Lang permaneceu impassível. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie a todos, Monteiro. Não estou interessado em acordos. Isso para agora, ou levo tudo para a PF. O terceiro homem se inclinou para a frente. Pense nos seus filhos, Monteiro. O garoto com a bolsa para a USP. A garotinha. Seria uma pena se algo acontecesse. O rosto do pai deles empalideceu. Você está ameaçando minha família? Apenas oferecendo uma perspectiva, disse Lang suavemente. A vida pode ser imprevisível. Acidentes acontecem. O vídeo terminou abruptamente. Tomás recostou-se, atordoado. Isso foi 3 dias antes de ele desaparecer. Maíra assentiu. A história oficial foi que ele desviou dinheiro e fugiu. Mas eles o mataram, Tomás. E nos ameaçaram também. Sua voz embargou. A mãe nunca soube. Ela morreu acreditando que ele nos abandonou. Tomás pensou nos documentos da fusão que assinará naquela manhã, vinculando o futuro de sua empresa ao de Lang. O jantar comemorativo. Os apertos de mão e parabéns. Ele havia, sem saber, entrado na cova dos leões. Precisamos ir à Polícia Federal, disse ele, levantando-se. Com o quê? Provas de 20 anos atrás? Um vídeo com uma ameaça vaga? Eles vão rir da nossa cara. Maíra andava de um lado para o outro no pequeno quarto. Lang tem amigos em altos cargos agora. Conexões no governo. Isso precisa ser tratado com cuidado. O celular de Tomás vibrou com uma mensagem de Carolina: onde você está? Todos estão preocupados. Me ligue. Ele guardou o celular, suas prioridades mudando a cada segundo. Então, o que você sugere? A expressão de Maíra endureceu com determinação. Precisamos de provas mais recentes. Algo que prove que Lang ainda está sujo. E acho que sei onde encontrar. Onde? Na sua empresa, disse ela simplesmente. Por que você acha que Lang estava tão ansioso para se fundir com a Monteiro Inovações? Sua tecnologia de criptografia de segurança é a ferramenta perfeita para esconder rastros financeiros digitais. A constatação atingiu Tomás como um golpe físico. O trabalho de sua vida, os sistemas de segurança que ele projetou para proteger os dados das pessoas, se estava prestes a se tornar uma arma nas mãos do homem que destruiu sua família. Eu fui um tolo, sussurrou ele. Maíra colocou a mão em seu ombro, seu primeiro toque gentil entre eles em 20 anos. Você não sabia. Mas agora sabe. E podemos detê-los juntos. Tomás olhou para a irmã, vendo não a mulher raivosa e desgrenhada que invadira sua celebração, mas a aliada de que precisava. A família que ele abandonara era agora sua única esperança. Juntos, ele concordou, pegando a mão dela. Mas primeiro, preciso fazer uma ligação. O dia amanheceu sobre São Paulo enquanto Tomás e Maíra finalizavam seu plano. Eles passaram a noite debruçados sobre as provas do pai, conectando pontos ao longo de 2 décadas.
Tomás ligou para Carolina apenas uma vez, dando uma explicação vaga sobre uma emergência familiar. A voz dela estava tensa de confusão e mágoa, mas ele não podia arriscar contar mais. Tem certeza disso? Perguntou Maíra, tomando café de um copo de papel. Seu cabelo estava agora preso em um rabo de cavalo arrumado, e ela usava roupas que Tomás comprará em uma loja 24 horas, jeans simples e um suéter preto que a faziam parecer qualquer outra jovem profissional da cidade. Não, admitiu Tomás. Mas é nossa melhor chance. O plano deles era arriscado. Tomás participaria da reunião de integração agendada na Lang Investimentos usando um dispositivo de gravação. Maíra esperaria nas proximidades com um investigador particular que Tomás contratara uma vez para a segurança corporativa, um ex-agente da Polícia Federal chamado Decker, que lhe devia um favor e não fazia muitas perguntas. O celular de Tomás vibrou com mensagens de sua equipe executiva. A notícia da fusão saiu nos jornais financeiros da manhã. As ações da Monteiro Inovações subiram 12% no pré-mercado. Todos celebravam o que parecia ser uma brilhante jogada de negócios. Se eles ao menos soubessem. Tomás ajeitou a gravata no espelho do quarto de hotel de Maíra. Ainda acho que você deveria esperar em um lugar mais seguro. Maíra balançou a cabeça com firmeza. Fazemos isso juntos ou não fazemos? A teimosia em seu queixo lembrava tanto da mãe que lhe causava uma dor no peito. Ele perderá tanto da vida dela, seu primeiro dia de ensino médio, formatura, todos os aniversários. No entanto, ali estava ela, arriscando tudo para salvá-lo. Lang não vai te reconhecer, disse Tomás. Você era apenas uma criança quando o pai desapareceu. Estou contando com isso, respondeu Maíra, guardando o pendrive no bolso. Lembre-se, faça-o falar sobre os protocolos de segurança. É aí que ele vai escorregar. Eles pegaram táxis separados para o centro. O prédio da Lang Investimentos dominava a Faria Lima, 60 andares de vidro e aço coroados por uma torre distinta. Tomás passou pela segurança com seu crachá de executivo recém-emitido, acenando para os guardas que não tinham ideia de que ele agora era seu inimigo. No elevador, Tomás verificou o dispositivo de gravação, um Sartvatis modificado que Decker fornecera. Seu coração batia forte enquanto os números subiam. 45 e 46. 47 e as portas se abriram diretamente em uma área de recepção onde Carolina esperava, o rosto uma máscara cuidadosa de compostura profissional. Ela era a chefe de relações públicas de Lang, foi assim que se conheceram um ano antes. Agora, Tomás se perguntava se isso também fora orquestrado. A reunião está prestes a começar, disse ela friamente. Todos estão esperando. Carolina, me desculpe por ontem à noite. Posso explicar tudo em breve, prometo. Ela estudou o rosto dele. Sua irmã. Aquela que você nunca mencionou em todo o nosso tempo juntos. Tomás se encolheu. É complicado. Claramente. Sua voz suavizou ligeiramente. Ela está bem? Ela ficará bem. Tomás respirou fundo. Nós dois ficaremos. As portas da sala de reuniões estavam abertas. Ao redor da enorme mesa sentavam-se os principais nomes de ambas as empresas, a equipe executiva de Tomás parecendo animada, embora um pouco confusa com seu desaparecimento na noite anterior, e o pessoal de Lang, elegante e confiante. Na cabeceira da mesa, sentava-se o próprio Ricardo Lang. Aos 68 anos, Lang ainda era uma figura imponente, salto e em forma, com cabelos prateados e olhos azuis penetrantes. Ele se levantou quando Tomás entrou, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. O homem do momento, disse Lang, seu aperto firme. Sentimos sua falta no final do jantar ontem à noite. Tomás forçou-se a apertar a mão do homem que provavelmente ordenara o assassinato de seu pai. Emergência familiar. Tudo resolvido agora. O sorriso de Lang não alcançou seus olhos. A família deve sempre vir em primeiro lugar. Por favor, sente-se. Estávamos discutindo os cronogramas de integração. Tomás sentou-se, ativando o dispositivo de gravação com um toque sutil.
Na hora seguinte, ele desempenhou seu papel, discutindo especificações técnicas, mudanças de pessoal, estratégias de marketing. O tempo todo, ele conduzia a conversa para o que precisava. A verdadeira proposta de valor está em nossos algoritmos de criptografia, disse Tomás. Particularmente para transações financeiras de alta frequência. Lang assentiu com apreço. Foi precisamente isso que nos atraiu na Monteiro Inovações. No ambiente regulatório de hoje, canais seguros para transferências internacionais de fundos são inestimáveis. Especialmente para certos clientes, imagino, pressionou Tomás, observando o rosto de Lang com atenção. Um lampejo de algo, suspeita, talvez, cruzou as feições de Lang. Todos os nossos clientes valorizam a privacidade, Monteiro. Tomás se inclinou para a frente. Eu estava pensando sobre o seu interesse em nossa arquitetura de servidores na Ásia. É um foco incomum para uma empresa com sua base de clientes predominantemente ocidental. A sala ficou em silêncio. O diretor de tecnologia de Lang começou a falar, mas Lang o silenciou com um gesto. Você fez sua lição de casa, disse Lang, a voz mais fria agora. Digamos apenas que temos planos de expansão que sua tecnologia torna possíveis. Em regiões com fiscalização bancária menos rigorosa, sugeriu Tomás. O sorriso de Lang se contraiu. Talvez devêssemos discutir isso em particular, após a reunião. Acho que agora é perfeito. Tomás olhou para o relógio, sabendo que Maíra e Decker estariam se posicionando. Na verdade, eu queria te perguntar sobre o Banco Central Paulista. O nome pairou no ar como um tiro. Os dedos de Lang se apertaram quase imperceptivelmente em sua caneta. Uma falência empresarial infeliz de muitos anos atrás, disse Lang suavemente. Antes da minha época, na verdade. Por que pergunta? Meu pai trabalhava lá, disse Tomás, o coração acelerado. Roberto Monteiro. Contador forense. A cor sumiu do rosto de Lang tão sutilmente que apenas alguém que estivesse observando notaria. Sua recuperação foi rápida. Monteiro, e não me lembro do nome. Tomás pegou o celular e o colocou sobre a mesa, exibindo a fotografia que Maíra lhe mostrará, Lang e seu pai, lado a lado em um evento da empresa. Tem certeza? Vocês pareciam se conhecer bem. Lang encarou a foto, depois Tomás. A sala de reuniões ficará completamente silenciosa. A equipe de Tomás parecia confusa, o pessoal de Lang parecia congelado. Onde você conseguiu isso? Lang perguntou, a voz perigosamente baixa. No mesmo lugar onde consegui. As gravações de você ameaçando meu pai 3 dias antes de ele desaparecer. Tomás levantou-se lentamente. No mesmo lugar onde consegui os registros bancários mostrando suas conexões com a família Donovan e a operação de lavagem de dinheiro deles. A operação que meu pai estava prestes a expor antes de você mandar matá-lo. O caos irrompeu. Os advogados de Lang pularam de pé, gritando sobre calúnia e ação legal. Os executivos de Tomás olhavam em choque. Carolina cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Lang permaneceu sentado, o rosto uma máscara de controle. Essas são acusações sérias, Sr. Monteiro. Completamente infundadas, é claro. São mesmo, desafiou Tomás. Porque neste momento, a Polícia Federal está recebendo cópias de tudo que meu pai coletou. Tudo que você pensou que morreu com ele. Era um blefe, Decker era SPF, não atual, e eles não tiveram tempo de envolver canais oficiais. Mas Lang não sabia disso. Lang levantou-se, abotoando o paletó calmamente. Acho que esta reunião acabou. Meus advogados entrarão em contato sobre seu surto psicótico. Eles não são os únicos que entrarão em contato, respondeu Tomás, a voz firme apesar do coração disparado. Verifique seu e-mail, Ricardo. Acabei de lhe enviar uma prévia do que as autoridades estão recebendo. Talvez queira ver antes que eles cheguem. O rosto de Lang não traiu nada enquanto ele pegava o celular. Tomás de fato enviará um e-mail, contendo apenas um dos arquivos incriminadores do pendrive. Apenas o suficiente para provar que não estava blefando.
A compostura de Lang rachou enquanto ele olhava para a tela. Sua mão tremeu levemente antes de guardar o aparelho. Todos para fora, ordenou Lang. Agora. Menos você, Monteiro. A sala se esvaziou rapidamente, as pessoas sentindo a corrente perigosa. Carolina hesitou na porta, a expressão dividida entre preocupação e traição. Tomás assentiu levemente, dizendo-lhe silenciosamente que ficaria bem. Se ela acreditou nele, ele não saberia dizer. Quando a porta se fechou, Lang se moveu com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade. Ele contornou a mesa em segundos, o rosto contorcido de raiva. Você não tem ideia do que está fazendo, ele sibilou. Não tem ideia com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondeu Tomás, mantendo-se firme. A questão é, você sabe? As portas da sala de reuniões se escancararam. Maíra estava lá, flanqueada por Decker e 2 policiais uniformizados. Ricardo Lang, disse um policial, adiantando-se. Gostaríamos que viesse conosco para um interrogatório. Os olhos de Lang alternaram entre Tomás e Maíra, a compreensão surgindo. Monteiro tinha 2 filhos, disse ele em voz baixa. Um menino e uma menina. Maíra entrou na sala, o rosto calmo apesar do tremor nas mãos. Olá, Sr. Lang. Lembra de mim? A garotinha que você ameaçou 20 anos atrás? Tenho esperado por este momento há muito tempo. As semanas seguintes passaram em um borrão de reuniões legais, entrevistas policiais e escrutínio da mídia. As acusações dos irmãos Monteiro contra Ricardo Lang desencadearam uma investigação que rapidamente se expandiu de São Paulo para centros financeiros em todo o mundo. O que começou como um caso arquivado sobre o desaparecimento de Roberto Monteiro evoluiu para uma das maiores investigações de crimes financeiros da década. Tomás sentou-se em seu escritório na Monteiro Inovações, olhando as manchetes em seu tablet. O Império Lang desmorona com acúmulo de acusações, caso de assassinato de 20 anos reaberto, reencontro de CEO de tecnologia com irmã perdida expõe conspiração financeira massiva. A fusão estava morta, é claro. As ações da Monteiro Inovações sofreram um baque inicial, mas se estabilizaram quando o mercado percebeu que a empresa em si não estava implicada nos crimes de Lang. O conselho de Tomás o apoiou a contragosto após o choque inicial, embora vários membros tenham renunciado em protesto por suas ações imprudentes. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Maíra estava na porta, quase irreconhecível da mulher desesperada que invadira o restaurante Paraíso. Seu cabelo estava cortado em um Chanel simples, e ela usava um terninho emprestado que era um pouco grande demais para sua estrutura magra. O promotor quer se encontrar novamente amanhã, disse ela, entrando e sentando-se à sua frente. Eles encontraram outra conta no exterior ligada a Lang. Tomás assentiu. E estarei lá. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, o mesmo constrangimento que caracterizara suas interações desde o confronto com Lang. Eles eram aliados unidos por um inimigo comum e um trauma compartilhado, mas estranhos em quase todos os outros aspectos. Você falou com a Carolina? Maíra perguntou finalmente. Tomás se encolheu. Seu noivado se tornará outra vítima dos eventos recentes. Carolina se mudará do apartamento que dividiam 3 dias após a prisão de Lang, deixando o anel na bancada da cozinha. Ela está cooperando com a investigação, disse ele, neutro. Ela alega que nunca soube de nada sobre as atividades criminosas de Lang. Você acredita nela? Tomás esfregou os olhos. Não sei mais no que acreditar. Ela trabalhou de perto com Lang por anos. Mas, por outro lado, centenas de outras pessoas também. Maíra o estudou. Você a amava. Eu pensei que sim. Tomás recostou-se na cadeira. Agora me pergunto se eu apenas amava a ideia dela de ter uma vida perfeita com uma parceira perfeita para provar o quão longe eu tinha chegado. Do orfanato, disse Maíra em voz baixa. A palavra pairou entre eles, pesada de história compartilhada e caminhos divergentes. Eu deveria ter voltado para te buscar, disse Tomás, finalmente expressando a culpa que o assombrava há 20 anos. Eu prometi que voltaria. A expressão de Maíra suavizou. Eu costumava te odiar por isso.
Por anos, fantasiei em te encontrar bem-sucedido e feliz, e destruir sua vida da mesma forma que pensei que você havia destruído a minha. Ela deu um sorriso pequeno e triste. Mas então encontrei as provas do pai, e de repente havia algo mais importante que a minha raiva. Justiça, supôs Tomás. Verdade, corrigiu Maíra. Eu precisava saber o que realmente aconteceu com nossa família. Por que ela desmoronou? Tomás se levantou e foi até a janela com vista para a represa de Guarapiranga. O sol da tarde brilhava na água, barcos se movendo silenciosamente à distância. O que acontece agora? Ele perguntou, sem se virar. Depois do julgamento, depois que Lang for para a prisão. E então? A pergunta não era apenas sobre Lang. Era sobre eles, seus irmãos Monteiro, reunidos pelo trauma, mas divididos por 2 décadas de vidas separadas. Eu não sei, admitiu Maíra. Estive focada em encontrar o assassino do pai por tanto tempo que nunca pensei muito no que vem depois. Tomás se virou para encará-la. Onde você esteve morando? Todos esses anos? Maíra deu de ombros. Em todo lugar. Em lugar nenhum. Lares adotivos até os 18. Depois abrigos, apartamentos baratos, sofás de amigos quando eu tinha amigos. Concluí o ensino médio, fiz alguns cursos técnicos quando podia pagar. A maneira natural como ela descreveu suas dificuldades fez o peito de Tomás se apertar de culpa. Enquanto ele estava na USP, construindo sua empresa, comprando sua cobertura na orla, sua irmã lutava apenas para sobreviver. Venha morar comigo, disse ele de repente. Tenho muito espaço. Maíra pareceu surpresa, depois desconfiada. Não preciso de caridade, Tomás. Não é caridade. É. Ele lutou para encontrar as palavras certas. É um começo. Uma chance de nos conhecermos de novo. Ela não respondeu imediatamente, e Tomás não pressionou. Ambos aprenderam a ter paciência de maneiras diferentes, se ele em salas de reuniões corporativas, ela nas duras realidades da vida à margem da sociedade. Vou pensar sobre isso, disse ela finalmente. No domingo seguinte, Tomás se viu fazendo algo que não fazia há anos, cozinhar. Sua espaçosa cozinha sempre fora mais para exibição do que para uso, já que ele geralmente comia em restaurantes ou pedia comida. Mas hoje ele estava tentando a receita de lasanha da mãe de memória. A campainha tocou exatamente quando ele estava colocando as camadas de massa. Maíra estava do lado de fora, com uma pequena mala de viagem na mão. Decidi aceitar sua oferta, disse ela, a voz cuidadosamente neutra. Só até eu resolver meus próximos passos. Tomás se afastou para deixá-la entrar, tentando não demonstrar o quão aliviado se sentia. Estou fazendo a lasanha da mamãe. Ou tentando. Um fantasma de sorriso cruzou o rosto de Maíra. Você está colocando orégano demais. Ela sempre dizia que as receitas brasileiras usam demais. Tomás a conduziu por sua cobertura, de repente vendo-a através dos olhos dela, seus móveis minimalistas caros, a arte abstrata que ele comprará porque seu decorador disse que era importante, as janelas do chão ao teto com sua vista panorâmica da cidade. O quarto de hóspedes é por aqui, disse ele, abrindo uma porta para um espaço que raramente fora usado. O banheiro é suíte. Tem um armário e uma cômoda para suas coisas. Maíra colocou a mala na cama, olhando ao redor com uma expressão indecifrável. Isso é maior que todo o nosso apartamento quando éramos crianças. Tomás não soube como responder a isso. Outro silêncio desconfortável se estendeu entre eles. Vou ver a lasanha, disse ele finalmente. Na cozinha, ele encontrou o molho começando a queimar. Enquanto mexia freneticamente, Maíra apareceu ao seu lado. Aqui, disse ela, pegando a colher. Deixa comigo. Eles trabalharam lado a lado, Maíra corrigindo sua técnica, Tomás seguindo sua liderança. Foi a primeira vez que fizeram algo juntos que não estivesse relacionado à Lang ou à investigação. Quando se sentaram para comer, Tomás percebeu que havia se esquecido de comprar vinho. Ele começou a se desculpar, mas Maíra balançou a cabeça. Eu não bebo, disse ela simplesmente.
5 anos sóbria no próximo mês. Outro pedaço da vida dela sobre o qual Tomás não sabia nada. Outro lembrete de quão distantes eles se tornaram. Isso é impressionante, disse ele sinceramente. Deve ter sido difícil. A coisa mais difícil que já fiz, ela admitiu, dando uma garfada na lasanha. Bem, a segunda mais difícil. Encontrar você foi a primeira. Tomás pousou o garfo. Por que você me encontrou? Quero dizer, você poderia ter levado as provas do pai diretamente às autoridades. Maíra considerou a pergunta. Eu pensei nisso. Mas eles poderiam não ter acreditado em mim, sou uma mulher em situação de rua com um rancor de 20 anos. Eu precisava de alguém que Lang tivesse que levar a sério. Ela fez uma pausa. E talvez eu precisasse te ver. Para saber se meu irmão mais velho ainda estava aí em algum lugar. E... ele está? Maíra o estudou, seus olhos estão parecidos com os dele, perscrutando seu rosto. Ainda estou decidindo. Mais tarde naquela noite, Tomás não conseguia dormir. Ele vagou até sua sala de estar e encontrou Maíra sentada perto da janela, olhando as luzes da cidade. Eu costumava olhar para prédios como este, disse ela sem se virar. Eu via as luzes acesas e me perguntava como era lá dentro. Se as pessoas eram felizes. Se sabiam a sorte que tinham. Tomás sentou-se à sua frente. Nós éramos felizes? Antes de tudo desmoronar? A expressão de Maíra suavizou na penumbra. Você não se lembra dos sábados em que o pai nos levava àquele cinema antigo? Aquele com o chão grudento e a máquina de pipoca que sempre quebrava. Tomás sorriu com a lembrança. Ele nos deixava comprar doces e pipoca, mesmo a mãe dizendo que estragaria nosso jantar. E nos sentávamos na última fileira, continuou Maíra, e ele fazia aqueles comentários sussurrados ridículos que nos faziam rir tanto que as pessoas pediam silêncio. Eles ficaram em silêncio por um momento, a memória compartilhada pairando entre eles como uma ponte frágil através dos anos. Éramos felizes naquela época, disse Maíra em voz baixa. Antes do banco, antes de Lang, antes de tudo. Éramos apenas uma família normal. Tomás sentiu lágrimas arderem em seus olhos, as primeiras que se permitiu desde que tudo isso começou. Me desculpe, Maíra. Por tudo isso. Ela estendeu a mão pelo espaço entre eles e pegou a dele. Foi a primeira vez que se tocaram por escolha, não por necessidade. Eu sei, disse ela simplesmente. Não era perdão, ainda não. Mas era um começo. Um ano depois, Tomás estava no fundo de um pequeno auditório na faculdade comunitária de Itaquera, observando sua irmã se dirigir a uma sala cheia de rostos atentos. Maíra se tornará uma palestrante regular em eventos de defesa de lares adotivos, compartilhando sua história com assistentes sociais, potenciais pais adotivos e adolescentes navegando pelo sistema. As estatísticas dizem que jovens que saem do sistema de acolhimento têm maior probabilidade de acabar em situação de rua, viciados ou presos, dizia Maíra, a voz firme e clara. Eu fui uma dessas estatísticas por um tempo. Mas o que os números não mostram é a nossa resiliência, nossa capacidade de sobreviver e, com o apoio certo, nossa capacidade de prosperar. Tomás sentiu uma onda de orgulho ao observá-la. No ano desde a prisão de Lang, Maíra havia se transformado, não apenas na aparência, mas em propósito. Ela se mudará para seu próprio apartamento depois de 3 meses com Tomás, insistindo em independência enquanto aceitava sua ajuda para terminar a faculdade de serviço social. A frágil confiança entre eles se fortalecera gradualmente, resistindo a tempestades ocasionais de velhos ressentimentos e mal-entendidos. O que me salvou não foi apenas determinação, continuou Maíra. Foi conexão. Mesmo quando estava no meu ponto mais baixo, eu me agarrei à memória de fazer parte de algo, uma família. Essa memória me deu uma estrela-guia para navegar, mesmo quando perdi meu caminho. Tomás sabia que ela não estava falando apenas de seus pais agora, mas dele também, seu irmão que a abandonara, mas de quem ela nunca desistira completamente. Eles haviam conversado sobre isso muitas vezes durante conversas noturnas, dolorosamente no início, depois com crescente honestidade e, eventualmente, perdão.
A noite que mudou tudo para mim não foi quando finalmente encontrei justiça para meu pai, disse Maíra, seus olhos encontrando Tomás na plateia. Foi quando parei de fugir do meu passado e o enfrentei de frente. Quando escolhi a verdade em vez da raiva, a conexão em vez do isolamento. A plateia aplaudiu enquanto Maíra concluía sua palestra. Uma fila se formou imediatamente de pessoas querendo falar com ela, adolescentes com olhos desconfiados e expressões reservadas, assistentes sociais tomando notas, organizadores comunitários ansiosos para envolvê-la em seus programas. Tomás esperou pacientemente, verificando o celular ocasionalmente. O julgamento de Lang terminara 3 meses antes com uma condenação por múltiplas acusações de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer homicídio. O império financeiro que ele construíra desmoronara à medida que as investigações descobriam décadas de atividade criminosa. Alguns de seus associados fizeram delação premiada, incluindo um que finalmente revelou a localização dos restos mortais de Roberto Monteiro, um canteiro de obras remoto que fora pavimentado 20 anos antes. Eles finalmente realizaram um funeral apropriado, Tomás e Maíra lado a lado ao lado do túmulo enquanto seu pai era enterrado ao lado de sua mãe. O encerramento fora doloroso, mas necessário, permitindo que ambos finalmente começassem a se curar. Pronto para ir? Maíra perguntou, aproximando-se depois que o último admirador partiu. Tomás assentiu. Se você estiver. Foi um belo discurso. Ela deu de ombros, mas ele podia ver que estava satisfeita. Apenas contando minha história. Nossa história. Eles caminharam juntos até o carro de Tomás. Ele havia deixado o cargo de CEO da Monteiro Inovações 6 meses antes, assumindo o papel de diretor de tecnologia. A empresa estava se recuperando lentamente do escândalo Lang, reconstruindo sua reputação com ênfase em práticas de negócios éticas. Recebi notícias da Carolina ontem, disse Tomás enquanto dirigiam. Ela está em Londres agora, trabalhando para um serviço de notícias financeiras. Maíra olhou para ele. E como você se sente sobre isso? Tomás considerou a questão. Seu breve noivado com Carolina parecia uma vida inteira atrás, pertencente a uma versão diferente de si mesmo. Desejo-lhe o bem, disse ele honestamente. Ela não estava envolvida nos crimes de Lang. Ela era apenas mais uma pessoa que ele usou. Como nós, observou Maíra. Como nós, concordou Tomás. Mas nós nos libertamos. Eles chegaram ao restaurante na orla onde tinham reservas. Era uma noite importante, o aniversário da aparição de Maíra no paraíso, a noite que mudou tudo. Eles decidiram marcar a ocasião todos os anos, não exatamente como uma celebração, mas como um reconhecimento de sua jornada. Enquanto se sentavam a uma mesa com vista para a represa, Tomás notou que Maíra parecia nervosa, mexendo no guardanapo. Tudo bem? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Tenho algo para te contar. Recebi uma oferta de emprego. Isso é ótimo, disse Tomás imediatamente. Maíra vinha trabalhando meio período em um abrigo para jovens enquanto terminava a faculdade, mas procurava algo mais permanente. É com o Grupo Nacional de Defesa da Reforma do Sistema de Acolhimento, ela continuou. Desenvolvendo programas, treinando assistentes sociais, fazendo lobby por mudanças nas políticas. É tudo o que eu queria fazer. Tomás estendeu a mão sobre a mesa para apertar a dela. Estou tão orgulhoso de você. Quando você começa? Essa é a questão. Maíra o encarou diretamente. É em Brasília. Eu teria que me mudar. Tomás sentiu uma pontada momentânea ao pensar em sua irmã se mudando justamente quando eles haviam reconstruído o relacionamento. Mas ele afastou o sentimento, reconhecendo-o pelo que era, o mesmo impulso egoísta que o permitirá abandoná-la anos atrás. Você tem que aceitar, disse ele com firmeza. É perfeito para você. O alívio tomou conta do rosto de Maíra. Fiquei preocupada que você ficasse chateado. Depois de tudo o que passamos para nos encontrarmos de novo. Ei, disse Tomás gentilmente. Isso não é como antes. Isso é você seguindo seu propósito, não fugindo. E Brasília não é tão longe. Temos telefones, e-mail, voos a toda hora.
Você poderia visitar, sugeriu Maíra. Terei um quarto de hóspedes. Não será tão chique quanto o seu lugar, mas... Eu adoraria, disse Tomás sinceramente. Eles pediram jantar e conversaram sobre o novo emprego de Maíra, sobre os planos de Tomás de iniciar uma fundação para apoiar a educação de jovens em acolhimento, sobre os detalhes comuns de suas vidas que agora pareciam extraordinários simplesmente porque podiam compartilhá-los. Ao terminarem a sobremesa, Tomás ergueu seu copo d'água. Ao pai, disse ele em voz baixa. Ele estaria tão orgulhoso de você. Maíra também ergueu o copo. Ao pai. E a nós. As segundas chances. Eles brindaram, e Tomás sentiu uma paz que não experimentava há anos. O caminho que os trouxera até aqui fora doloroso, marcado por perdas, traições e dificuldades. Mas sentado em frente à sua irmã, não mais uma estranha, não exatamente a garotinha de que se lembrava, mas alguém novo e notável, Tomás sabia que haviam encontrado algo precioso em meio aos destroços de seu passado. Mais tarde, enquanto caminhavam pela orla, Maíra entrelaçou o braço no dele. Você já pensa naquela noite? Quando invadi seu jantar chique? Tomás riu. Apenas uma vez por dia. Eu estava com tanto medo, ela admitiu. Não apenas de Lang e seu pessoal, mas de te ver. De descobrir que você não era nada como o irmão de que eu me lembrava. E, perguntou Tomás, ecoando a pergunta que ela lhe fizera um ano atrás. Eu era? Maíra o considerou sob a luz suave da orla. Partes de você estavam bem enterradas, disse ela honestamente. Mas ainda estavam lá. Tomás assentiu, reconhecendo a verdade de sua avaliação. O sucesso e a ambição quase sufocaram a pessoa que ele fora um dia, o menino que prometera proteger sua irmã mais nova, que dividira sua sobremesa com ela no orfanato. Que lhe contará histórias para dormir para afastar os pesadelos. Fico feliz que você me encontrou, disse ele simplesmente. Eu também, respondeu Maíra. Mesmo que seu restaurante chique tivesse uma segurança terrível. Ambos riram, o som se espalhando pela água. Ao redor deles, São Paulo continuava seus ritmos noturnos, luzes brilhando em prédios de escritórios, carros passando nas ruas próximas, barcos balançando suavemente em suas amarras. A cidade que testemunhara a destruição de sua família era agora o cenário de sua restauração parcial. Enquanto se viravam para voltar ao carro, Tomás percebeu que algo fundamental havia mudado. Por anos, ele estivera correndo, de seu passado, de sua culpa, do menino órfão que fora um dia. O sucesso fora seu escudo, a riqueza sua armadura contra a dor. Mas o reaparecimento de Maíra arrancara essas defesas, forçando-o a confrontar a verdade de quem ele era e o que havia feito. E nesse confronto, ele encontrara não apenas a reconciliação com sua irmã, mas uma espécie de volta para casa, para si mesmo. Sabe, disse ele, pensativo, naquela noite no paraíso, quando você gritou para eu correr. Sim. Maíra incentivou quando ele parou. Acho que estive correndo a vida toda. Até aquele momento. Maíra apertou seu braço gentilmente. Às vezes, você precisa parar de correr para encontrar o caminho de casa. Tomás assentiu, a verdade simples de suas palavras ressoando profundamente. Eles seguiram em um silêncio confortável, dois sobreviventes que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro contra todas as probabilidades. O ar da noite estava fresco em seus rostos, o futuro incerto, mas não mais assustador. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos, não como as crianças abandonadas que foram, mas como a família que escolheram se tornar mais uma vez.